Olá pessoal, meu nome é Giovanni, sou professor no Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria e o tema da aula de hoje do nosso curso de ferramentas do Google é o Google Planilhas. Bom, antes de mais nada, o Google Planilhas, para quem ainda não é familiarizado, ele é como se fosse um Excel da Microsoft, ou seja, o Excel é uma ferramenta clássica lá dos anos 80 que domina o mercado até os dias de hoje. O Google Planilhas surgiu, na verdade, para tentar roubar parte do mercado e conseguiu, com várias mudanças, várias alternativas que o Excel não tinha. Hoje são duas ferramentas completas, muito eficientes para aquilo que se propõe, que é controle de dados, geração de gráficos, visualização de dados, data mining, enfim, várias especialidades que podem ser feitas com isso. Então, o objetivo do curso aqui não vai ser mostrar o Planilhas no seu sentido básico, por exemplo, linhas, colunas e tal, e sim tentar dar algumas dicas interessantes para quem for utilizar no meio acadêmico, por exemplo, algumas fórmulas diferentes, para que possa trazer exatamente esse tipo de benefício no uso do dia a dia de uma ferramenta como essa. Bom, aqui vocês estão vendo o Planilhas, ele tem uma interface muito similar ao Google Docs, que nós vimos no módulo anterior. Então, ou seja, note que a única coisa que muda na barra de tarefas é o que vem após a barra. Então, ou seja, o prefixo é o mesmo, docs.google.com para documentos, o mesmo prefixo para planilhas, o mesmo prefixo para apresentações, que nós veremos no próximo módulo, e o mesmo prefixo para o Forms. Aliás, se vocês clicarem nesse botãozinho, com 3 risquinhos verticais no canto superior esquerdo de todos os dos quatro, na verdade, vocês têm acesso direto de um ao outro. Então, ou seja, para apresentações eu posso ir para planilhas, posso voltar para documentos, posso ir para formulários e assim por diante. E lá no final, um acesso ao Google Drive, que é o local onde todos os arquivos produzidos por essas quatro ferramentas ficam armazenados. Como o foco de hoje é o Google Planilhas, vamos a essa questão. No primeiro momento, ao entrar em docs.google.com/spreadsheets, que seria planilhas em inglês, então é o nome que eles utilizam, da mesma forma que o Google Docs usa document para a representação de onde eu vou encontrá-lo, e o de apresentações usa presentation, e por fim, o formulários usa forms. Então, basicamente, essa é a URL. Claro que vocês não precisam decorar como se escreve spreadsheets, basta entrar em docs.google.com e selecionar o planilhas, ou lá naquela matriz de 3 pontos que aparece ao lado do ícone do perfil de vocês e encontrar o planilhas que vocês vão estar sendo redirecionados especificamente para essa tela. Essa tela é bem similar à do Google Docs, ou seja, vocês têm o formato de visualização em miniatura, vocês podem alternar para o formato de lista, então, ou seja, não vai mais ter aquele preview das imagens, mas aparecem mais ícones, mais de arquivos com o nome completo dele, pelo menos boa parte do nome completo na nomenclatura, a última vez que vocês abriram, a quem ele pertence, caso seja um documento compartilhado, e os mesmos 3 pontinhos que tinha no Docs para renomear, remover, abrir numa nova guia para manter essa tela aberta aqui e torná-lo disponível offline. Não vou focar no disponível offline porque o processo é exatamente o mesmo que nós vimos no segundo módulo do Google Documentos. Então, se estão com dúvida com isso, voltem ao Google Documentos, que lá tem uma explicação completa de como funciona esse disponível online, e ele é o mesmo processo para todas as ferramentas da família Google para produtividade. Bom, aqui também outras opções é a ordenação, pode ser de A a Z ou de Z a, então trocando aqui basicamente eu posso mudar a ordenação, eu posso mudar para ver aqueles últimos que eu fiz a modificação e não aqueles que eu abri, os últimos que foram modificados independente por quem seja, por exemplo, documentos compartilhados, e ordenados pelo título, basicamente. E por fim, esse botãozinho aqui, que é o mesmo que aparece lá no Google Documentos, que é um botão de seletor de arquivos, é aquela ideia quando eu quero navegar no meu Google Drive para abrir um arquivo. Supondo que eu não estou encontrando aqui e eu não encontrei pela pesquisa, e acostume-se, use a pesquisa, que a pesquisa é bem eficiente, que ele faz a pesquisa não só pelo título, mas pelo conteúdo do arquivo também. Então, ou seja, usa todo o motor de busca do Google para fazer essa navegação em vossos arquivos. Mas, sabe onde é que está o arquivo, quer encontrar diretamente, abra o seletor, vai ser uma caixinha específica disso, e vocês podem ir nos recentes, que basicamente são similares ao que estava na tela anterior. Eu posso navegar no meu Google Drive, eu posso pegar aqueles meus favoritos que eu já marquei com estrela e assim por diante. Então, seja, maneiras de encontrar os arquivos que vocês querem editar. Caso não queiram editar e queiram criar do zero, bom, é o mais, que é a mesma questão de todas as outras ferramentas. Então, seja, colocando o mouse em cima, por padrão ele já vai na opção criar uma nova planilha. Note que troque o ícone do mais para um lápis, por exemplo, como se fosse a parte de edição. Além disso, ele traz uma outra opção que estava oculta antes, né? Então, colocando o mouse em cima, eu posso selecionar um modelo. Mesma coisa que vimos no Google Documentos. Se eu abrir aqui, ele vai abrir uma série de documentos já pré-formatados. Então, seja, eu não sei que tipo de cores e fontes vou utilizar, já tem templates prontos para isso. Então, basicamente, vocês escolhem o template que vocês querem e, a partir dali, façam a movimentação da inserção de dados, a alteração, inserção de fórmulas, enfim, para fazer esse tipo de edição.
Bem interessante para quem não tem exatamente uma noção de formatação, já é usar esses templates prontos. Para quem quer começar do zero, basta colocar no mais, criar nova planilha, que automaticamente ele vai na mesma aba do browser fazer essa criação de uma planilha em branco. Antes de mais nada, o que é uma planilha? Bom, é uma tabela. A tabela que tem uma série de linhas, nesse caso aqui, por padrão, ele já veio com, vou descer até o final aqui, basicamente com 1000 linhas, e se for pouco eu posso ir adicionando mais 1000, 2000, eu posso editar aqui o valor, por exemplo, quero que tenha 11.000 linhas, então além das 1000 que já tenho, quero colocar mais 10, basta colocar aqui e adicionar. Claro que depende da quantidade de dados que vocês estão tratando. E da mesma forma, eu tenho colunas representadas por letras, enquanto as linhas estão representadas por números, justamente para indexá-las depois, que por padrão ela vem com todas as letras do alfabeto, mas eu posso ir inserindo mais linhas, por exemplo, clicando com o botão direito, pegar aqui uma parte mais que aparece o menu completo aqui, por exemplo, inserir uma nova linha, então, ou seja, ele começa a contar agora com 2 letras, depois 3 letras, sempre mantendo na ordem alfabética. A próxima vai ser a B, depois a C e assim por diante. Então, eu posso trabalhar com um número de linhas maior, um número de colunas maior, sempre dependendo do tipo de tabela que vocês vão manipular, os dados que vão estar representados. Então, basicamente, cada intersecção entre uma coluna e uma linha, por exemplo, é chamada de célula, que é exatamente onde vai ter um tipo de dado em específico. Esse tipo de dado pode ser um número, pode ser uma palavra, pode ser inclusive uma imagem, pode ser até um tipo de documento. Eu posso guardar um documento inteiro numa célula. Ou seja, a planilha é muito poderosa para isso e, sinceramente, se fosse para falarmos tudo o que é possível fazer dentro do Google Planilhas, talvez teríamos que ter um curso aqui de 300 horas, mais ou menos, porque é uma ferramenta muito poderosa. Vou mostrar algumas funcionalidades dela aqui, mas, consequentemente, abre um universo muito grande para quem for trabalhar com manipulação de dados posteriormente. Bom, o que eu faço com uma planilha? Geralmente, eu vou ter que estar trazendo dados aqui para que eu possa processá-los. Então, não tenho apenas dados para leitura, para visualização. Eu tenho uma série de ferramentas, de funções que já estão embarcadas na ferramenta que eu posso utilizar para processar os dados que eu tenho ali. Então, por padrão, eu vou fazer inserção de dados que tenham algum tipo de relação entre eles, como uma lista de compras, como notas de alunos, como ausência ou presença de alunos numa sala de aula, onde em cada coluna, por exemplo, eu vou ter uma classificação, o nome do aluno, nota do primeiro bimestre, nota do segundo, e depois começar a fazer fórmulas para calcular. Então, eu uso do poder da planilha eletrônica para poder justamente me trazer resultados que eu não preciso estar fazendo cálculo manualmente ou com calculadora ou com a ajuda de outra ferramenta que não seja essa que vai automatizar esse processo. Notem questão da interface, então, para um primeiro momento, bem similar ao Google Docs. Então, ou seja, até vou deixar um documento que nós editamos no módulo anterior, por exemplo. Vocês podem ver, basicamente, que o menu inicial é praticamente o mesmo. Ou seja, no documento nós tínhamos arquivo, editar, ver, inserir, formatar e assim por diante. E são praticamente os mesmos elementos que nós temos aqui dentro. Ou seja, a questão que mudou aqui é o menu dados, que não tinha lá no menu do Docs. E agora nós temos o menu dados, que é justamente algumas possibilidades de formatação dos dados que estão aqui dentro. Porque, diferentemente do Google Docs, eu estou manipulando o texto, ou seja, um documento que vai ser impresso, que vai ser compartilhado e assim por diante, aqui eu estou tendo dados que vão ser processados. Se são dados, eu tenho que ter algum tipo de tratamento específico com eles, que é exatamente o que esse menu faz aqui. Então, tem uma série de funções, tem uma série de proteções que eu posso fazer, eu vou mostrar alguns casos aqui logo na sequência também, questão de limpeza e tal, mas claro que eu já preciso ter talvez um nível de reconhecimento um pouco mais avançado, pelo menos intermediário, para trabalhar com algumas dessas funções, ou seja, requer um pré-requisito do operador, digamos assim, para que ele possa operacionalizar de forma eficiente todos esses controles. Vamos passar por alguns especificamente. A barra de formatação é muito similar também, então, ou seja, copiar, colar, formatação, cópia de formatação, o zoom que eu vou dar na tela, por exemplo, quero aumentar ou quero diminuir, então de acordo com a forma, como a quantidade de dados que eu vou trabalhar, qual a melhor disposição da tela em relação a isso. Algumas formatações, por exemplo, inserção de casas decimais ou remoção de casas decimais, por exemplo, tornar um número percentual ou voltar a ser número, transformar um número em moeda. Então, algumas formatações mais comuns são aquelas que o Google sabe que as pessoas usam com maior frequência através dos menus, então estão aqui dentro. Bem como aquelas de aumentar fonte e diminuir fonte, trocar a própria fonte para outra, por exemplo, como tinha no Google Docs, negrito, itálico, sublinhado, trocar fonte, trocar fundo, enfim, são formatações triviais. Nesses pontinhos aqui tem algumas outras que não couberam na tela, por causa da disposição aqui, então complementam basicamente as funções essenciais de manipulação. São todas? Obviamente não. Todas elas vocês vão encontrar pelos menus aqui. Notem que os menus, normalmente, ele já tem o atalho de teclado para poder fazer o uso disso, que acontecia a mesma coisa lá no Google Docs. Por exemplo, no editar,
aquele tradicional Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo. Então, como eu estou editando no Mac, ou seja, aqui é o Command+C. No Mac não usa Ctrl, usa o Command, mas é a mesma questão. Então, para copiar um texto, Command+C ou Ctrl+C no Windows. Para colar, Command+V no Mac ou Ctrl+V no Windows também. Ou seja, mas eu posso usar através de menus. Então, seleciono o que eu quero, clico em copiar e depois, quando quiser colar, vou em editar e colar. Então, eu posso fazer via mouse, posso fazer via teclado, posso fazer híbrido. Então, ou seja, geralmente, as funções objetivas têm um atalho de teclado para a pessoa agilizar o processo. Então, não preciso mais recorrer ao menus, uso o teclado para fazer esse tipo de manipulação. Outra questão na interface aqui também é o botão compartilhar, que ele é o padrão para todas as ferramentas que nós já vimos no Google Docs, o menu compartilhar ali também. Não vou voltar a falar do compartilhar aqui em detalhes, porque nós já vimos no segundo módulo do Google Docs, então recomendo que, caso não tenham dúvidas sobre isso, por exemplo, como compartilhar arquivos, veja o segundo módulo do Google Docs. Ali mostra exatamente como se faz isso, e é o mesmo processo tanto para Google Docs, quanto para Google Sheets, ou planilhas, quanto para Google Apresentações e Google Formulários. Ou seja, eu vou passar o poder para quem eu quiser fazer o processo. Note que antes de eu começar a fazer o compartilhamento, caso eu tenha aberto uma planilha e não tivesse feito nada nela, nem salvado nada, ele me perde. Por favor, coloque um nome para eu indexar essa planilha, porque esse planilha sem título é o nome padrão. Todo novo documento começa com esse. Então, se eu vou colocar aqui, planilha do curso de Sheets. Sheets é planilhas em inglês, no caso. E aí sim, agora ele abre aquela opção para compartilhamento. Todas essas opções aqui foram explicadas no segundo módulo do Google Docs, então recomendo que vocês voltem lá, assistam, para não tornar repetitivo para quem já viu o módulo. Então, vocês vão ter a opção de compartilhar com uma pessoa, compartilhar com toda a instituição da qual vocês estão envolvidos, compartilhar com qualquer pessoa que tenha uma conta Google, esteja na internet, basicamente. Isso tudo vai ficar representado no lugar desse cadeado com o ícone. Então, naquela aula de Google Docs, essa apresentação, essa explicação, melhor dizendo, está toda ela envolvida. Bom, vamos mais aqui em relação às planilhas. Vou pegar um exemplo que eu já trouxe aqui basicamente para nós começarmos a trabalhar a partir do mesmo. Para não ter que estar digitando todas as colunas e linhas de um campo, por exemplo, vamos simular, para fugir um pouco assim do universo, pegar um universo mais comum a todos, por exemplo, como se nós estivéssemos pegando aqui, por exemplo, montando um apartamento, enfim, fazendo orçamento para fazer uma reforma, alguma coisa assim. Então nós temos aqui na coluna A todos os itens que vão ser colocados numa reforma, numa casa, por exemplo. Então, os móveis planejados, projetos, o custo de uma churrasqueira nova. Então, ou seja, como se fosse colocar abaixo, literalmente, uma casa e reconstruí-la internamente, basicamente. Custo móveis soltos, porcelanatos, louças, metais, pintura, box de banheiro e assim por diante. Então, nessa segunda coluna, que está em orçamento, é o que se prevê gastar em cada um dos itens. Então, por exemplo, em imóveis planejados, prevê-se gastar R$65 mil. Em eletros, 20 mil e assim por diante. São valores arbitrários, pessoal, colocado aqui apenas para nós fazermos alguma manipulação de dados em relação a isso. Na coluna C, eu coloquei aqui, por exemplo, como se já tivessem alguns desses itens já foram pagos parcialmente. Então, ou seja, eu tenho 45 mil dos 60 mil planejados já pagos. Tenho 15 mil dos 15 mil dos projetos arquitetônicos, por exemplo, enfim, já pagos. Então, quer dizer, esse está 100% pago. E assim por diante, cada um deles. Aqui no saldo já está calculado. Eu vou remover para mostrar como que a gente pode fazer uma fórmula básica de manipulação dessas informações. Então, assumindo que se o orçamento era 65 e o valor pago é 45, eu tenho que obter exatamente qual a diferença disso, ou seja, quanto falta pagar, qual o saldo que eu tenho ainda a pagar, a contemplar nesse sentido. Eu poderia pensar o seguinte, 65 menos 45, eu sei que é 20. Só que para isso eu teria que fazer para todas as demais células, e toda vez que eu modificar ou o valor do orçamento, atualizar ele, ou pagar mais alguma coisa, atualizar a coluna C, eu teria que fazer essa manipulação. Obviamente, não tenho porquê. A planilha eletrônica, ela é feita justamente para automatizar esse tipo de processo. Eu dou os dados base e deixo o trabalho de processamento para eles. Então, para isso, eu vou usar essa barra que está aqui em cima, onde aparece FX, que é um símbolo de fórmula. Então, a partir desse ponto, ou eu coloco um número absoluto, como foi o caso aqui, quando eu digitei 20 mil, então, ou seja, é um número, é imutável, até que eu transforme ele em outra coisa, mas eu posso entrar com uma fórmula. E o símbolo, para iniciar uma fórmula, para avisar um sheets, ou planilhas, que eu quero transformar isso aqui num dado processável, é o símbolo de igual. Quando eu colocar o símbolo de igual no primeiro caractere, abre margem agora para eu colocar o que eu quiser a partir disso, a partir do universo de possibilidades que o Google acaba passando. Aqui no meu lado central, quase direito da tela, eu coloquei algumas funções, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desses módulos aqui. São poucas das funções, mas são funções interessantes que estão relacionadas com outras, que aí começa a abrir um universo em relação a isso.
Só que eu não preciso necessariamente de uma fórmula. Se eu quero fazer subtração de dois números que eu sei onde estão, basta eu selecionar. Eu quero subtrair o 65, que está na coluna B, intersecção com linha 2, então seja B2, menos o 45, que é o C2. Dando um Enter, automaticamente ele já transformou para 20 mil, porque sabe que exatamente 65 menos 45 é 20, ele fez o processamento. E notem que o Google Sheets ele tem, digamos assim, não chega a ser uma inteligência artificial nem nada, mas é, digamos, uma maneira de auxiliar o processo. Ele está entendendo que, bom, se eu quero subtrair a linha B, quer dizer, perdão, a coluna B da coluna C no primeiro campo, será que eu não quero subtrair todas as colunas B da coluna C, cada uma das linhas? Então ele está me dando uma sugestão. Quer que eu faça isso para todas? E notem que já trouxe até o cálculo pré-atualizado, ou seja, 15 menos 15, 0. 2 menos 2, 0. 2.500 menos nada, ele assume que é 0. 2.500 e assim por diante. Até o último que tem um valor digitado aqui, 9 menos 5, 4.000. Então, ou seja, eu posso dar um OK, automaticamente todos os valores foram atualizados. Se eu desse um não, ia ficar só a primeira ali dentro, então, ou seja, eu vou desfazer, Ctrl Z, então, ou seja, só está na primeira célula B2, se eu, me arrependi, mas era isso que eu queria. Bom, eu posso simplesmente pegar nessa bolinha que fica aqui embaixo, na célula que tem a fórmula, e arrastar até o final, de forma que, se eu pegar na última, é o B17 menos o C17. B17 é essa célula, C17 é essa célula. Notem que sempre que vocês estiverem posicionados numa célula, aqui nesse canto superior esquerdo, aparece qual célula vocês estão. Então, não precisa ficar contando em qual linha, qual coluna eu estou, basicamente, basta olhar para essa célula aqui, vocês encontram, basicamente, a localização no qual vocês estão. Então, ou seja, eu só fiz a primeira célula, arrastei todas as demais e automaticamente até onde eu parei foi arrastado. Como eu parei na linha 17, se eu chegar na linha 18, por exemplo, está em branco, ou seja, não tem fórmula. Por quê? Porque eu arrastei só da linha 2 à linha 17. Então, eu especifiquei exatamente o intervalo onde eu quero fazer esse tipo de operação. Bom, vamos supor que eu quisesse criar um total. Então, ou seja, eu vou colocar um total aqui, negrito, e aí, consequentemente, eu quero verificar, por exemplo, qual o total do meu orçamento, quanto eu estou prevendo gastar nessa minha hipotética reforma. Bom, se eu pegar da primeira até a última e arrastar, notem que já aparece por padrão aqui no canto inferior direito, 212.500. Tá caro essa reforma. Mas enfim, além disso, se eu clicar nessa setinha para cima, ele me mostra outras opções que é tipo, o que eu consigo extrair de informação básica desses dados que eu selecionei. Então aparece que a média é 13.281,25. O valor mínimo, 2.000. O valor máximo, 65. São 16 números que estão sendo considerados. E, consequentemente, bom, aqui ele só repetiu no caso, são 16 itens que são considerados, e dos 16, todos eles são números, por isso que deu 16, 16. Porque se tivesse alguma palavra aqui no meio, seria desconsiderada nas fórmulas de números, obviamente. Então, para fazer o total disso, para chegar àqueles 212.000, vamos voltar aqui no caso só para deixar destacado, ou seja, nota que ele é um dado informativo, eu não estou trazendo esse valor para a planilha. Se eu quiser fazer isso, bom, eu poderia fazer o seguinte, igual esse, mais esse, e assim por diante. Selecionar todos os 16 números que eu tenho aqui dentro, B2, mais B3, mais B4, mais B5, mais B6, mais B7, até o B17. Pode, vai funcionar. Só que detalhe, se eu depois incluir mais itens na minha planilha, isso vai implicar que eu vou ter que estar alterando mais o 18, mais o 19, mais o 20. Então, ou seja, não se faz isso. Ou seja, eu vou definir então, se eu sei que é um intervalo que começa na linha 2 e vai até a linha 17, eu posso definir todo o intervalo propriamente dito. E note que só depois do igual, já veio até a própria sugestão do Google, não foi eu que digitei aqui. Ele está assumindo que, se eu estou dando um espaço e estou criando um novo campo, possivelmente o que eu estou querendo fazer aqui é um somatório. Se eu quiser fazer uma coisa diferente, basta inserir a fórmula que eu queira. Mas como já é aqui, ó, então ele está me sugerindo que vai ser um somatório da linha 2 a 17, note que a fórmula aparece aqui em cima, né? Eu estou selecionado o B19, que é onde está o somatório, vou até colocar em negrito também para dar um destaque. Então, ou seja, ele começa da linha 2, B2, que está aqui, na célula B2 até a célula B17, ou seja, exatamente tudo que está entre a B2 e a B17, que são 16 células, cujo somatório de 212.000, que é o mesmo valor que estava sendo atribuído por ele ali antes. Vamos supor que eu quiser saber o quanto eu já paguei. Mesma coisa, eu poderia mais uma vez começar. Igual, somatório, bom, ele já está sugerindo também. Sum, pessoal, é a fórmula de soma, é a fórmula do Google Sheets para fazer o somatório, então é do inglês no caso. Até vou fazer um teste aqui, se eu colocar soma, ele também vai entender. Então, ou seja, as fórmulas vocês podem colocar tanto em português quanto em inglês. Ou seja, eu coloquei a fórmula aqui, deixa eu botar em negrito. Então, ou seja, notem que a fórmula do C19, que é do somatório do valor pago, está soma C2 a C17. E
Aqui, note que eu estava sum antes em inglês. Ele trocou automático, porque ele está entendendo que o meu idioma é o português. Então, ele traduziu automaticamente todas as formas para o português para simplificar o processo de quem está editando. Então, o Google Sheets ele é multilíngua em relação a isso das funções. E outra, eu poderia fazer mais uma vez, botar o igual, ele vai me sugerir, eu quero fazer o somatório do saldo, posso fazer isso. Mas uma outra opção é fazer exatamente o que foi feito aqui antes, que era arrastar através da bolinha, mesma coisa aqui. Se eu arrastar lateralmente, ele vai mudar o intervalo. Enquanto aqui o intervalo estava na coluna C, como essa célula vai estar na coluna D, ele trocou automaticamente de D2 para D17. Ou seja, eu vou refazer, então, ou seja, desfiz o que eu estava feito, seleciono aqui, clico e mantenho clicado, arrasto para o lado, então ele vai trocar todas essas fórmulas para cá. Ou seja, o somatório do meu orçamento está aqui, o somatório dos valores que já foram pagos está aqui, e o valor que falta pagar nessa hipotética reforma, por exemplo, está aqui no lado. Conforme eu vou inserindo novos valores, vamos supor que no gesso já foi antecipado R$5.000 pro terceirizado que vai fazer isso, então, ou seja, o valor 10 menos 5 já atualizou em 5 automaticamente, aumentou o valor pago no total e diminuiu o saldo, porque, consequentemente, o somatório desses dois aqui tem que dar exatamente 215, né? Então, selecionando os dois, eu consigo ver aqui que o somatório do valor pago mais o saldo tem que bater ali dentro, até porque é uma subtração, né? Então, ou seja, eu chego nesse, fazendo a subtração de orçamento menos o valor pago. Então, dessa forma, temos aqui, então, cálculos básicos, somatórios e assim por diante. Uma outra opção que nós temos para buscar mais valores, lembrando que quando eu selecionei todos os dados aqui do orçamento, tinha média e outros campos, quer dizer, perdão, tinha soma e média, mínimo, máximo, assim por diante. Vamos supor que eu quisesse calcular essa média, trazer para cá. Então, ou seja, fazer um cálculo do valor da média, ou seja, o somatório já está definido, o média, bom, qual a média que eu vou ter aqui dentro? Eu posso justamente, se eu colocar de novo igual, ele vai entender. Eu acho que ele quer um somatório de novo, porque é o padrão que você faz. Não, mas eu não quero um somatório agora, eu quero uma média. Então, ou seja, o média, em inglês, é MED. Então, ou seja, a abreviação no caso, que é notem que tem uma descrição embaixo, o valor médio de um conjunto de dados. Então, você vai buscar um conjunto de dados, que é esse meu intervalo, B2 a B17, e vai fazer a média. Abro o parênteses, que é para passar exatamente os valores. Eu posso digitar aqui, B2, que ele, notem que ele já marcou por default aqui o B2, que é o meu início. Se eu colocar 2 pontos, eu vou definir que é entre B2 e entre B17, que é o intervalo. Note que ficou marcado todo o valor ali. Fecho o parênteses e Enter. Então, vou colocar mais uma vez o negrito aqui para destacar. Então, note que a fórmula da soma é soma e entre parênteses o intervalo, que é o mesmo intervalo, e a média, mede entre B2 e B17 e faz a média ali. Então, esses R$8.500, exatamente o somatório de todos, dividido pelo número 16, que é o número de elementos que tem aqui dentro. Então, a média dos gastos que estão previstos aqui é 8.500. Se eu quiser saber a média do valor que já foi pago e a média do saldo, bom, eu posso copiar essa fórmula e levar para lá, ou simplesmente drag and drop, clico, arrasto e trago para cá. Então, a média dos pagamentos que foram feitos distribuídos por todos eles, note que nesse caso aqui, os que estão em branco estão sendo considerados um zero. Então, basicamente, somou-se todos, ou seja, os 72.000 divididos por 16, porque são 16 itens que estão no intervalo, entre a C2 e a C17, e automaticamente eu tenho 5.000 de média. Conforme os valores vão sendo modificados, isso vai sendo feito. E, por fim, o saldo, a média do que falta pagar, por exemplo, em cada uma delas, está dando em 8.500 aqui, porque é o somatório de todos esses itens, do D2 ao D17, e depois dividido, consequentemente, pelos 16 itens que fazem parte desse orçamento. Por fim, para encerrarmos esse primeiro módulo, a contagem. Então, ou seja, para chegar àquele 16, para saber que são 16 especificamente, ou seja, eu quero dentro do intervalo saber quantos elementos tem, para deixar registrado isso na planilha. Então, ou seja, o igual, mais uma vez eu não quero sum, eu quero count. Na verdade, a função count, eu até trouxe para cá já para facilitar, aqui do lado, count num, ou seja, é essa função aqui, ou seja, count.num, ou seja, o nome já está bem, digamos, implícito. Count é contador, número de números, então você vai contar quantos números tem ali dentro. Então, eu vou fazer aqui igual count. É count num, aqui. Abre parênteses e, mais uma vez, eu vou ter que passar o intervalo. Aonde eu vou começar a contagem e aonde eu vou terminar a contagem. Posso botar B2, 2.17, ou simplesmente arrastar na minha planilha, de onde eu quero até do início e final. Nota que ele já pegou o meu primeiro ponto e colocou o último, B2, B17, fecho parênteses, contou 16, arrastando para o lado aqui, eu vou ter então a contagem na coluna C, que são 5 elementos agora, notem, é contagem de números, então quantos números tem, então ele está ignorando os que estão em branco, porque não foram digitados, e 16 novamente, que é o saldo que está ali dentro. Se eu colocar, por exemplo, que em vinílicos foi gasto R$0,
Notem que agora eu tenho 6. Se eu colocar em elétrons aqui dentro, 7. Por quê? Porque espaço em branco não é um número. 0 é um número, por mais que o 0 seja um elemento neutro, basicamente, mas ele é um número que está explícito aqui dentro. Como essas células aqui não estão sendo consideradas, porque não são números, então seja, de todos esses 16, entre C2 e C17, ou seja, esse intervalo, eu tenho apenas 7 números. Os outros elementos não são números, por isso não aparece na contagem. No momento que eu colocar 0 em todos, note que colocar 2, 3 zeros não muda nada, porque continua sendo 0 basicamente, porque está formatado como moeda. Então, seja, agora eu tenho 16 números no orçamento, 16 no valor pago e também 16 no saldo. Com isso, pessoal, nós encerramos o primeiro dos módulos do Google Planilhas, que é mostrar funções básicas de manipulação de dados que tem aqui na ferramenta. E aí depois eu vou mostrar algumas funções diferentes, por exemplo, aqui que o Google acaba apresentando, mas mostrar também que o universo de funções é muito mais extenso do que nós podemos ver aqui em algumas horas de curso. Mas essa visão veremos no módulo 2. Então, por enquanto, me despeço, agradeço a atenção e espero vocês no próximo módulo. Obrigado.